O que manda hoje no mundo é uma coisa que mudou. A gente fala que é a astropolítica que manda. Quem dominar essa órbita baixa da Terra aqui, acaba dominando o mundo. E quem domina isso é setor militar, entendeu? Starshield são vários satélites Starlink que o Elon Musk cedeu para os militares. O Elon Musk está muito envolvido nisso aí, né? Ele está no Pentágono direto, ele fecha acordos lá com as Forças Armadas Americanas. Então, assim, nesse ponto de vista aí, esses caras têm um poder gigantesco. Porque eles que dominam a tecnologia e a tecnologia de armamento, que é a tecnologia que manda hoje no mundo, né? Por que a gente tem vida inteligente aqui e não tem tão próximo da gente? São, assim, N variáveis que precisam estar bem certinha para a vida existir. Então a gente tem que ter os elementos químicos, tem que ser um planeta rochoso, tem que orbitar uma estrela igual ao Sol, não pode estar muito perto, não pode estar muito longe, tem que estar no lugar certo. Campo magnético, se não tiver campo magnético não tem atmosfera, tem que ter atmosfera, a atmosfera tem que ter os determinados gases, e na proporção certa, tem que ter uma lua grande, primeiro que ela protege a gente Ela de passa impactos, muitos impactos, é por isso que ela é toda impactada. E ela tem uma coisa muito legal, que ela consegue estabilizar a inclinação da Terra. E isso é fundamental para a gente estar aqui as estações do ano. Esse lançamento aqui foi em janeiro de 1986. Foi o inverno mais rigoroso na Flórida. Toda a plantação de laranja foi perdida na Flórida, nesse inverno aqui. Pujada. O ônibus espacial ele tinha dois boosters do lado aqui, que é o booster de combustível sólido. Esse booster do lado de combustível sólido, ele era feito de várias seções, vários pedacinhos. E o que juntava, entre um pedaço e o outro, você tinha uma borracha para vedar aquilo ali. Sei. Beleza? Esse voo não era para ter acontecido. Porque o que aconteceu? Como ficou muito frio, essa borracha que veda, o que acontece com a borracha quando você põe no congelador? Endurece. E tira. Então, Ela racha, né? ela racha. Exatamente isso que aconteceu. Como ficou muito frio, a borracha estava congelada, e aí no momento... Mas eles não sabiam disso? Eles sabiam. Então. Isso é que é triste. Então, assista o voo final. Ah, porque sabiam. Mostra certa negligência do Mostra time. negligência. Tipo, vai assim mesmo. Exatamente. Pô. Vai assim mesmo, tem que ir, eles tinham uma pressão terrível para ir. E o mais triste desse documentário é que entrevistam um engenheiro da época. Isso. Dessa empresa que fazia esse booster, aquele branco ali, ó. Tá vendo os pretinhos ali? Sim. Aqueles pretinhos são as junções onde ia essa borracha que eu tô falando. Uma delas rompeu e começou a vazar combustível. Na hora que vazou, aí acabou. Aí acabou. Aí arrebentou tudo. Então... O que ele falou, o cara dessa empresa? Cara, o cara falou o seguinte, entrevistaram ele agora, anos depois, Velhinho sabe? já? Mais ou menos, velho já. Mas, cara, ele fala o seguinte, eu falei que não era pra ir, eu sabia que ia dar esse problema. Putz. E quando eles ligaram pro cara, porque o cara não ficava aqui na Flórida, não, o cara ficava lá no interior dos Estados Unidos. Quando ligaram pra ele, ele falou, eu já sei o que aconteceu, explodiu. E aí, cara, é triste pra caramba, porque você vê ele falando, cara, tudo. E aí, isso aí que o Vitor falou, é negligência, é pressão e tudo, e aí aconteceu esse desastre aí, o desastre da Challenger em 1986, foi terrível mesmo, cara. Quando que você acha que foi feito o primeiro drone da história? Uns 15 anos atrás. 15? 1960, os Estados Unidos já tinha drone pra caramba, muito. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, ela tinha o V2, que era um foguete, mas ela tinha o V1. Sabe o que era o V1? Um drone. Era um avião não tripulado, entendeu? Kamikaze. Ele vinha, ele tinha uma hélicezinha atrás, tem museus na Europa, eu fui no museu Museu de Londres. Museu de Londres tem uma réplica do V1. O V1 era um drone, 1940. Então, assim, drone tem há muitos e muitos anos, entendeu? Os Estados Unidos só tem drone, assim, mas em produção em massa, tipo, desde a década de 60, desde a década de 70. É que qual que é o problema? Muita da tecnologia hoje, não só hoje, né? Desde sempre, muita da tecnologia, ela é feita, primeiro, pelos militares, e segundo, por setores secretos de empresas bélicas dos Estados Unidos. Então, vou dar 3 exemplos para vocês. As 3 maiores empresas bélicas americanas são Boeing, Lockheed Martin e Northrop Grumman. A Lockheed Martin, ela tem um setor dela chamado Skunk Works, onde o símbolo é um gambazinho. Você viu Maverick, Top Gun 2? Sabe aquele primeiro avião que aparece no filme? Uhum. Se você veja de novo que na hora que ele sai, na asa aqui dele, tem o desenho de um gambá. Aquilo ali é um easter egg para quem manja da Skunk Works, entendeu? A Skunk Works é o setor secreto da maior empresa militar americana, que é a Lockheed Martin.
85% dos projetos dele você nunca viu, você não sabe nem o que é e provavelmente você nunca vai ver na sua vida. Entendeu? O que esses caras estão fazendo lá? A gente não sabe que tipo de armamento que esses caras têm, que tipo de nave que esses caras têm, que tipo de tecnologia que eles estão desenvolvendo. A gente não faz a menor ideia, entendeu? A Boeing tem a Phantom Works, que é o setor secreto dentro da Boeing, que você não faz nem ideia do que está sendo desenvolvido ali, entendeu? Então, assim, porque o cara viu não sei o que, não sei o que. Cara, é muito assim, mas com quase total certeza que é algum equipamento desse sendo testado, entendeu? Falam que quando o B-2, sabe qual é o B-2, né? B-2 é aquele avião americano que soltou a bomba lá no Irã agora, né? Ficou famoso, né? Falava que quando esse B-2 passava, o pessoal pensava que era uma nave alienígena. E se você olhar bem pro B-2, ele não parece um avião mesmo. Então você olha para aquilo lá e fala, caramba, que bicho que é, cara? Isso aqui não pode ser. Isso aqui não existe. Eu nunca vi um avião desse jeito, entendeu? E aí, cara, vamos voltar lá para quê? Até então a gente não sabia se a Lua tinha recurso mineral, se é recurso natural, qualquer coisa que pudesse gerar grana, entendeu? Porque é muito caro ir para a Lua, é muito caro. Um foguete desse que vai para a Lua, ele é extremamente caro, é muito combustível que usa, é muita tecnologia, é muito tudo, cara. Você precisava ter um negócio nacional como foi na época lá, na década de 60. Muito bem. Em 1998, a Índia tinha uma sonda chamada Chandrayaan, que tinha um equipamento da NASA nela. Quando essa sonda passou pelo polo sul da Lua, e esse equipamento da NASA fez uma imagem ali, foi quando tudo mudou. Os caras descobriram gelo de água na Lua. Gelo, H2O. Então, gelo. Aqui tem pra caramba. Aqui tem pra caramba, mas ter na Lua é sensacional. Por quê? Pra eu fazer um foguete, pra ele sair, o foguete aqui, ó. Sei. Tudo isso aqui do foguete é combustível. É. Tudo isso. Tudo essa parte aqui é combustível. Tudo essa parte. A única coisa que presta do foguete é isso aqui, ó. Entendeu? O Falcon 9 são 50 e tantos metros de combustível e só um pedacinho ali que presta. O SLS é 90 metros de combustível e um tequinho de nada. Por quê? A gente precisa sair da gravidade da Terra, da atmosfera, e isso tem que gastar combustível. A Lua não. A Lua, a gravidade é minúscula, porque a Lua é pequenininha, e não tem atmosfera. Pô. Então, com um tequinho de combustível aqui, eu tiro um foguetão desse aqui da Lua. Fácil. É por isso Por isso que as cápsulas da Apollo voltavam com um tequinho de combustível. Mas aí vai ter que construir lá. Ou levar em partes. Mas não tem problema. Não tem problema? Nenhum. Então você leva pra lá, constrói o foguete lá, e da onde que vem a água? H2O. Você quebra o H2O, você tem hidrogênio líquido, você tem oxigênio líquido. Que é o combustível desse foguete aqui, entendeu? Então, a Lua vira um entreposto. Entendeu? Que é o que a gente vê em filme, né? Exatamente. A Lua, tanto que o pessoal chama de Lunar Outpost. Ela vira um ponto onde você pode construir foguete e lançar de lá, tanto pra fora, como pra colocar satélite na órbita da Terra. Vai ser muito mais barato. Aquele filme do Brad Pitt lá, que tem uma base lá na Lua, né? É isso. Essa é a ideia. Então, começou a ter um interesse econômico agora. Entendeu? Mas tem metal raro? Tem metal raro. Tem o hélio 3, que a gente já falou muito, né? O hélio 3 é o único elemento que pode deixar uma reação de fusão nuclear estável. Quando a China pousou no lado oculto da Lua em 2019, o presidente chinês falou, nós estamos indo lá em busca do combustível infinito. Que era o hélio 3, que eles já sabiam disso. Lá tem terras raras pra caramba. De quem cobalto. Que é o que tá lá? Aí, calma aí que nós vamos chegar nesse tem ponto esse aí. ponto aí, né? A gente chega nisso aí. Lá tem cobalto, tório pra caramba. Tório hoje é o que vai salvar a China aí, cara. A China... Faz o que com tório? Reator nuclear. Sal de tório. É um dos melhores reatores nucleares que tem. Entendeu? E lá tem. E na Lua tem um monte. Então, passa a ter um interesse econômico na Lua muito grande. E aí muda o jogo. E né? aí muda. Porque agora se eu tenho dinheiro envolvido, agora vale a pena eu investir uma grana nisso aqui pra gente ir pra Lua. Até... por que não descobriu antes? Porque a gente não tinha equipamento. Porque não tinha o equipamento lá que descobriu as coisas. Então, você ia pra Lua pra fazer o quê, cara? Podia Nada. trazer pedra só. Então, aí não tinha o que justificasse tanta grana assim. Agora tem. E não só... Aí agora tem a corrida espacial 2.0, que o pessoal fala. Que de um lado é a China, que está interessada em quê? No que ela já produz muito. Terras raras, hélio 3, combustível e tudo mais. E do outro lado tem os Estados Unidos. Entendeu?
que tá querendo ir pra lá também, por quê? Combustível, terra rara e todas essas coisas aí. Então tem a briga dos dois. Hoje é a briga dos dois. Você fez uma pergunta muito legal. E aí? De quem que é? Achei alguma coisa lá. Esse é um problemaço, cara. Esse a gente hoje não tem resposta, né? É o mesmo problema de antigamente, quando você descobriu uma terra, de quem que é, de quem chegou, Ou teoricamente. Antártida hoje em dia. Tem uma galera, cara, que eu ouvi falar, uns analistas aí recentemente, eles falaram um negócio muito legal. Lá no começo das grandes navegações, o mundo ficou dividido. Uhum. É. Portugal e Espanha. Criaram o quê? Tratado de Tordesilhas. Tem um pessoal que tá falando Mesma que vai linha. ter um tratado de Tordesilhas na Lua entre Estados Unidos e China. Nossa. Daqui pra lá é seu, daqui pra cá é meu, e tá dividido e pronto, entendeu? Depois nós vamos ver o que Aí acontece lá na depois frente. rola guerra pra conquistar o Aí pronto, é isso aí. Os estados da Lua, né? Os Estados da Lua. Para o pessoal entender, existem 2 acordos hoje rolando no mundo. Você vê como que o mundo é dividido mesmo. Existe o Artemis Accords, de qual o Brasil assinou, que reúne uma série de países, entendeu? Tipo, aliados dos Estados Unidos, que diz toda a regulamentação. A China não gostou. A China criou o acordo dela. E o acordo da China, quem assina? China, Rússia e mais um monte de país. Então você tem um mundo hoje, ele está para quem não está ligado nessa parada toda, né? O mundo está literalmente dividido mesmo. E dividido não só nessa questão, mas dividido na questão de acordos espaciais. Entendeu? Então, assim, nós não sabemos, fica aqui a dica para quem quiser estudar e entrar nessa área. Essa área chama-se de Direito Espacial ou Astropolítica. São 2 áreas assim que estão despontando. Se você pegar a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, aviões eram, assim, bem embrionários naquela época. A aviação estava começando naquele momento e começaram a utilizar aviões mais no começo da guerra, como vigilância, para conseguir ver o que estava acontecendo no front, até que alguém teve a brilhante ideia de colocar metralhadora e começar a atirar, e alguém teve a brilhante ideia de fazer aviões naquela época como bombardeiro. Sabe como é que eram os bombardeiros na época? O piloto ou o copiloto agarrava uma bomba e jogava pra fora manualmente. Era assim o bombardeiro. Tem filmes disso acontecendo. O cara levava a bomba no colo. No colo. Aí tava em cima, joga agora! Aí pá, jogava. Isso começou a mostrar vantagem. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, a aviação, claro, em 2 décadas aí no caminho, 2, 3 décadas avançou bastante. E a Segunda Guerra Mundial vieram os caças de primeira geração, P-51, P-47, que aí tiveram os dogfights. A aviação da a Segunda Guerra Mundial... Spitfires, né? Spitfire, Os japoneses, como chamavam? O Zero. Zero, né? Zero, aham. E tiveram, assim, a Segunda Guerra Mundial foi marcada por ser uma guerra aérea, né? Muita coisa aconteceu aérea. Aí veio Guerra Tem Fria. batalhas famosas, né, cara? Tem batalhas famosas. Tem aquele filme que é, como que chama? Pearl Harbor. Pearl Harbor, Aham. sim. Mas aí tem a resposta, que é da ilhazinha ali no Pacífico, cara. Que foi o ataque surpresa. Ah, sim. O de Pearl Harbor. Não, o Pearl Harbor foi no Havaí. Foi no mas Havaí, depois sim. teve os japoneses iam atacar. Aí, caramba, cara, eu já vi o filme várias vezes, esqueci agora. Isso não- Eles iam atacar aquela ilha ali. Caramba, o pessoal vai lembrar aqui. Daqui a pouco a gente lembra aí no lembra aí. chat. E foi tudo uma batalha totalmente aérea, Aham. cara. Sim. Aérea. E o final da Segunda Guerra Mundial ficou muito conhecida. Midway. Sim. Não, e o final da Segunda Guerra Valeu Mundial aí. ficou muito conhecida como os kamikazes, né? Que iam em cima dos navios e falar, os japoneses se matavam pra... Não é que eles queriam se matar. Na verdade, eles já não tinham mais armamentos, então não tinha mais nada Sobrava e o o avião avião. mesmo, né? Pra atacar os navios ali no Pacífico. Então ficou conhecido como a Guerra Mas da os Batalha japoneses Aérea. faziam esse processo de soltar a bomba também, manualmente. Não. Na Segunda Guerra Mundial já tinha sistemas de lançamento de bombas, já não tinha... No contexto, então, acabou o armamento e por Acabou o isso... armamento, não tinha mais nada, vai eu mesmo. Entendeu? Eles tomavam, dizem que eles tomavam, né? O negócio tomavam o negócio antes, lá é. e E aí, até chegou- pra falar pro pessoal, tinha aí, porque aí tinha torpedeiro, tinha... bombardeiro, né? Aham, Aí tinha várias caça, que era uma outra... exatamente. Era uma outra classificação, Aviação né? de ataque ar-solo, avião de ataque ar-ar, bombardeiro, avião de vigilância. Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria, e aí veio a ostentação, o céu... Nem o céu era o limite, né? Estados Unidos e União Soviética criando coisas cada vez mais absurdas, um para mostrar superioridade ao outro. Aí veio um avião conhecido, o SR-71, até hoje o avião mais rápido do mundo, que é um avião de vigilância. Esse avião foi desenvolvido para espionar os soviéticos, basicamente. E tem uma história interessante, porque
Ele era um avião americano, fabricado pela Lockheed, pela Skunk Works, lá nos Estados Unidos, de titânio, para aguentar a alta temperatura da velocidade do voo. Só que o titânio era importado dos soviéticos. Então, basicamente, os americanos importavam titânio soviético para construir um avião para vigiar os soviéticos. Então, ele era um avião que tinha que ser muito rápido para fugir de míssil, ele tinha que voar muito alto para os mísseis não atingirem, até que o negócio foi avançando e um avião como esse já não fazia mais sentido, já tinha satélites para fazer o trabalho e a coisa foi andando. Total. Aí veio o caça de terceira geração. Mas aí teve o famoso aí na Guerra Fria, o Valkyrie, né? O Valkyrie, sim, foi um avião para supersônico, né? Para romper a barreira. Pra levar bomba atômica Pra ainda, levar né? bomba atômica, que acabou não fazendo o serviço, Não né? fez, né? Acabou não dando certo. Só que o lance dele ele era tão rápido, cara, que qual que era a missão dele? Ele levantava dos Estados Unidos com a bomba atômica, ia lá na União Soviética, jogava e voltava. E voltava, Sem dar tempo dos caras atacarem ele. É um avião, o pessoal vai saber qual que é um avião famoso que na frente ele tem duas asinhas, né? Ele tem o canard, né? Que é uma asa, o estabilizador horizontal, ele é na frente, não atrás, como os aviões que a gente conhece normalmente, É né? famoso, tem um filme também, né? Tem um filme também Operação... Ele não voou, ele chegou a voar, Ele voou, mas o não com a programa... missão, né? Não, o programa ele ficou muito caro e acabou perdendo o sentido, porque o negócio foi avançando e chegou numa época também que ataque nuclear seria algo, né? E ele era de qual delas? Ele era da Skunk Works também, não? Ele foi desenvolvido pela NASA e ele é Northrop. Northrop, que é o outro... Nós já falamos aqui, né? É. E tá até o Fernando que pode confirmar. Todas essas grandes empresas militares, elas têm um setor secreto, né? Sim. A Boeing é o Phantom Works. Uhum. A Lockheed é o Skunk Works, que é um gambazinho, que é o símbolo. E a Northrop, que aí eu não sei o nome dela, mas ela tem também o setor também. dela, Todas têm. E tem a North American também, todas nessa época, assim, tinha muito desenvolvimento. E inclusive a Skunk Works, quem assistiu Top Gun Maverick, que começa com o Dark Star, aparece o simbolinho ali da isso, pouca gente vê aquilo lá. Mas aparece Eu falei o gambazinho. gambazinho. Eu falei pra minha esposa. Falei, lá, o Skunk Works, o que é isso? É uma galera que faz as coisas. Tanto em questão de combustível. Eu dei uma entrevista pra TV Senado outro dia. Tanto para questão de combustível como para questão de energia, não existe uma solução mágica. Não. Todo mundo quer uma solução mágica. Eu já falei até aqui várias vezes. O carro elétrico, ele é bom em qual sentido? Por exemplo, você pega a cidade de São Paulo. Se você eletrifica a frota de São Paulo, chega o inverno, onde você tem inversão térmica, que boa coisa causada por esse monte de fumaça que a gente joga aí, estaria resolvido. Então, para uma coisa, para um microclima ou para determinadas regiões, o carro elétrico é show de bola. Por exemplo, você anda aqui em São Paulo a quanto? 20 por hora? 25 por hora? Velocidade média? Dia bom, né? Num dia bom. Então, cara, eu preciso de um Mustang V8 pra andar em São Paulo? Não preciso, cara. A não ser que eu alugue lá em Interlagos e vá lá ficar andando nele. Sim. Então, assim, mas quer dizer que o Mustang é ruim? Não é. Agora, por exemplo, eu passei 2 meses lá no Mato Grosso, lá no negócio do agro, visitando a galera lá. Lá faz sentido ter carro elétrico? Lá não faz o menor sentido, cara. Porque lá, primeiro, uma cidade para outra, às vezes tem que andar 600 quilômetros, você não tem infraestrutura nenhuma e tal. E outra coisa, no Mato Grosso, para quem não sabe, tem mais boi e vaca do que gente, cara. A população do Mato Grosso é 3 milhões de pessoas. Então lá, você precisa do carro elétrico? Não, ele não faz sentido. Então não é assim. A população do estado é de 3 milhões? O estado do Mato Grosso é 3 milhões e a população de boi e vaca é 34 milhões de cabeça de boi. Essa é a A relação. gente passou agora no Brasil, né? A Tem mais quantidade boi de do que gado gente. do que gente, né? Tem mais boi do que gente. É. Então, qual que é o lance? É que a galera, o pessoal, né? Todo mundo. É muito chifre. Ah, tem uns influenciadores aí que eu conheço. Tem ajuda, né? Ajuda na que estatística. ajuda na estatística. Ó, bela aí, ó. Mas o lance é o seguinte, cara, não existe. O pessoal, normalmente, ele quer ir atrás de uma solução mágica. Entendeu? Não tem. Não, o carro elétrico vai resolver o problema de todo mundo. Cara, não vai. Agora, por exemplo, eu estive na Islândia o ano passado. Entendeu? Islândia, um paísinho pequeno. Cara, é tudo carro elétrico. A cidade, cara, é um silêncio absurdo, cara. Entendeu? Noruega Então, acho que tá chegando a 94%. ali é legal. Então, Noruega também. Eu tive na Itália também. Na Itália, cara, você tem carregador em cada esquina. E lá tem um carrinho elétrico pequenininho. Eles gostam, adoram. Não, sabe o que eles fizeram? Criança de 16 anos pode Sim. dirigir esse carrinho. Acho que a Alemanha lançou um todo de plástico
que custa 5 mil euros. Então, cara. Imagina 5 mil unidades monetárias. É um carro que você compra por 5 mil reais, se fosse aqui. Então, pronto. Saiu na Alemanha. Elétrico. Maravilhoso. Cara, resolve um monte de problema. Agora, não Só é que essa a gente não solução. entra nesse carro não, pra viu, tudo. Sérgio? Não, a gente não entra. Eu tentei entrar de lá, não consegui. Eu e você, a gente não entra, não. Carro pequenininho. Tem aquele carro, acho que é Hora o nome. Meu, é desse tamanho, é muito pequeno. Minúsculo. É muito pequeno, Então, mas cara. isso nos Estados Unidos gerou um grande problema já com esses mini carros. Não só pelo carro elétrico, na época do Smart e tal. Porque nos Estados Unidos, eles têm carros, picapes, que aqui no Brasil, ele entra na categoria de caminhão. Sim, a F450, por exemplo. Eu falei brincando, mas não é, cara. O americano, raiz, cara. Ele gosta daquele carrão. Porque tem uma Gigante. coisa, o americano, cara, ele faz uma coisa que nós não fazemos, é que a cultura é muito diferente. Sim. O americano gosta de pegar e viajar uma semana atravessando o país, cara. Sim. Por quê? Porque a estrada é boa pra caramba. A estrada tem uma infra danada. A cada X quilômetro tem um posto top pra você parar, pra você descansar. Aqui no Brasil ninguém faz isso, entendeu? Porra nenhuma. Então, o cara, ele gosta de ter aquele carrão. Quando ele não tem um motorhome mesmo em casa, né, parado, ele gosta de ter aquele carrão e tudo mais. Então, você pega cara, pode pegar uns 95% da cidade americana, tirando Nova York, Los Angeles, que são centros, assim, muito assim, talvez Houston ali no Texas e tal. Austin. Austin. O resto, cara, as cidades são cidades muito espalhadas. Então eles não têm esse problema que a gente tem aqui, esse Sim. problema de trânsito cabuloso, essa coisa toda. E aí o que acontece? Não faz tanto sentido, não. Mas carro elétrico eu tô falando, entendeu? Mas em situações como São Paulo, Cidade do México, entendeu? A própria China, cara. Londres. Londres, a própria China. Xangai, o pessoal fala que quem já foi na China há muito tempo atrás e vai hoje, fala que parece que ficou em outra cidade. Porque os caras não viam o céu, hoje pela eletrificação da frota. Então, assim, não tem solução mais. Nem pra isso e nem pra combustível, cara. E nem pra combustível. Embora daqui a pouco nós vamos falar de combustível, pode ser que tenha. Entendeu? Pelo menos pra geração de energia, eu tô falando, Sim, né? sim. No caso de energia, pode ser que tenha. O Thor é uma puta O solução. Thor é uma baita solução. Mas pra combustível a gente não tem. A gente queria que a solução é essa aqui, ó. Mas não é, porque vai depender do lugar pra aplicar, Sim. entendeu? Vai depender. Então, agora, o que falta no Brasil pra carro elétrico é a culpa não são dos carros elétricos, obviamente. A culpa é ter uma rede de carregamento. Dependendo assim, pra que lugar que você vai, cara, você tá ferrado, Mas você não quando tem se onde fala carregar. da bolha dos carros elétricos, fala muito do preço. Por exemplo, Sim. se chega um carro e você tira ele zero, depois disso ele vale metade do Ele vai valor metade, isso na aí revenda. é o problema. E aí né? não somente a bateria, outras peças também. Sim. A própria dinâmica da mão de obra, por exemplo. Vai fazer bate o carro elétrico, Não, vai fazer uma manutenção. Até se o seu carro parar na rua, o seu carro elétrico não é qualquer guincho que pode trazer Exatamente. ele. Ele tem toda uma coisa que talvez, mas aí de novo, cara, o problema não é o carro elétrico. Tá. Sim. O problema talvez seja o país não estar preparado Sim. pra aguentar uma frota eletrificada. O Brasil Pode não ser tá isso? preparado nem pros brasileiros, É. quanto mais pro carro. Mas, por Carro exemplo, aqui em São Paulo, nós estamos aqui em São Paulo, pra quem não sabe, né? Aqui em São Paulo existe uma frota de ônibus já que é toda eletrificada, que é aqueles ônibus Mas deu verdes. problema. Deu problema. Isso é uma questão que eu falo. Se todo mundo hoje no mundo tiver carro elétrico, primeiro, eu não tenho bateria de lítio pra todo mundo. Se eu tiver, porque eu vou ter que. Eu tinha feito essa conta, não vou lembrar exatamente agora quanto que deu, mas se eu não me engano, a gente ia ter que extrair 10% de todo o lítio do planeta pra alimentar o mundo hoje se todo mundo tivesse carro elétrico, tá? Então não tenho bateria pra todo mundo. Se eu tivesse bateria, eu não tenho energia pra todo mundo. Não tenho energia elétrica pra todo mundo. Se eu tivesse energia, eu não tenho potência, que é coisa totalmente diferente, que é o Claro. problema que a gente teve em São Paulo. A gente tem energia, mas não tem potência, que é energia por tempo. Na hora que eu ligo os ônibus pra carregar de madrugada, caiu a energia da região. E nas casas também você não tem Caiu potência. energia ontem aqui também por causa do. Não, o maior diagnóstico, né? A maior consequência aqui que o engenheiro Léo tá falando é o seguinte: aqui em São Paulo, vários condomínios novos, quando eles estavam sendo criados, eles já tinham uma vaga elétrica. Sim. Hoje já acabou. Hoje acabou. Tem vários condomínios que estão tirando a vaga elétrica porque isso está dando uma confusão. Lógico. Então, cara, vamos tirar. Mas isso aí, eu concordo com. Eu acho que o carro elétrico não é para o mundo inteiro virar Claro. eletrificar. Igual eu falei, eu acho que tem situações em que a eletrificação da frota ajudaria demais, cara. Porque aqui em São Paulo, a tal da inversão térmica, para quem nunca morou aqui, nunca veio aqui, é um negócio terrível. Se você tem problema respiratório, não vem em São Paulo no inverno. Porque você vai se ferrar. E aí os hospitais ficam lotados. Entendeu? Agora, eletrifica a frota de São Paulo de uma maneira legal. Sim. Cara, eu acho que
pontos específicos que vai resolver. Mas Pro mundo aí inteiro, alaga acho que não. tudo e aí o carro elétrico vai pros buracos. Aí tem Aí isso. o- Aí todo mundo morre de Qual que é choque, o- né? qual que é o Todo mundo bairro morre lá? eletrocutado. Qual que é o bairro lá o bairro do Pinheiros? Qual que é o outro? Vila Madalena. Madalena. É. Esses bairros aí do ano passado. Mas aí, que- cara, mas aí vamos um problema de cada vez. ó. Barulho, sabe como é que chama aquela... Eu não manjo muito de carro elétrico. Tem A aquela... GWM tem uma. GWM? O GWM tem uma cena muito louca, que lá em Guarulhos tem uma GWM gigante, É. do lado da Dutra, e tá os carros boiando assim, ó. Os carros tudo flutuando. assim, ó. Aí tem que trazer aquele Bill aí de novo, o X8, eu acho que tem o... que anda na água durante meia hora, já viu ele? Ah, Não vi é ainda. anfíbio? É, ele anda na água durante meia hora. Eu falei, cara, esse é o Esse carro é pra pra São São Paulo. Paulo. Esse é o pra São Paulo. Eu falo assim, eu particularmente, eu sou um cara mais à moda antiga, então eu gosto do barulho, eu gosto da questão do motor e tal. Eu acho que o Sérgio, ele tá certo, né, de abraçar mais essa tecnologia. Só que eu sempre falo assim, você pode comprar o que você quiser. Eu só gosto que a compra seja consciente. Ah, sim. Então eu sempre falo assim, questões de carros pequenos, tá? Antes dos carros elétricos. Nos Estados Unidos estava dando muito esse tipo de problema, acontece até hoje. Como eu falei, você tem picape lá que no Brasil ele entra na categoria de caminhão. E o cara, ele usa esse carro para ir no trabalho e voltar, ele nem pega a rua estrada de terra. Eu acho assim um absurdo da falta de Americano, consciência. cara. Americano. Mas tudo bem, né? Ele faz isso. Qual que é o problema? Esse cara tem esse caminhão e você tem um Smart. Na hora que vocês baterem no cruzamento, você acha que vai acontecer o quê? Quem tá no Smart, meu filho, não sobrou nem o espírito da pessoa. Então isso é um problema, tá? Carros elétricos têm vários problemas que a gente tem que entender. Por exemplo, o desgaste no pneu é muito maior. Então você tem que ter pneu especial. Você tá vindo um carro elétrico que ele tem suspensão, é a mesma do carro não elétrico, a mesma do carro a combustão, não dá. Você tem uma tonelada a mais quase, dependendo do carro elétrico. Você precisa de uma suspensão melhor. Saiu um estudo há pouco tempo nos Estados Unidos que como a bateria fica embaixo, fica no solo. Então ele joga lá pra baixo o centro de massa. Quando você bate no guarda-reio, ele passa por baixo o carro e te mata. O guarda-reio, todos os guarda-reios dos Estados Unidos precisam ser trocados por causa desses carros. Você sabe quando isso vai acontecer no Brasil? Isso não vai acontecer nunca. não. Né? Então tem várias questões que precisam ser analisadas, né? Outra coisa, via de regra, o nosso asfalto é um lixo no Brasil. Ele é um lixo, o nosso asfalto. O pessoal acha que o que estraga o asfalto é o peso. E não é o peso, porque material cimentício ele é muito bom para compressão, mas ótimo. Um cimento qualquer, ele resiste 10 vezes mais a compressão do que a tração. O problema é a saída do carro, na saída do carro. Arranca, Quando ele né? sai e ele traciona o concreto, é isso que estraga o concreto. É isso que estraga o asfalto, perdão. O carro elétrico ele é mais pesado e muito mais rápido na saída. Ele causa muito mais dano pro asfalto, com um asfalto lixo, que é o nosso. Então, assim, tem várias coisas. Eu não tô falando que o carro elétrico não presta, ou que você não tem que comprar. Mas a gente tem que ter esses dados. Não, mas né? vamos lá. Eu tô analisando. Quando eu falei a bolha dos carros elétricos, tem todas essas questões, vantagens e tudo mais, que eu concordo, beleza. Mas, por exemplo, as marcas que investiram nos carros elétricos não estão vendo o resultado, estão fazendo o quê? O sentido contrário agora. Basta você ver a Porsche. A Porsche tem o Taycan, né? A Porsche agora é... O Porsche Taycan é elétrico. Vê se alguém tem. E quem tem, tá vendendo por metade do valor. Aí você compra um carro de 750 mil e um ano depois... Vale entendeu? nada. Já vale metade disso. E aí, a Porsche já não tem mais a pretensão de colocar carros elétricos. E o futuro é carro elétrico, né? E o Se futuro é carro elétrico. Mas aí... aí você tem, como eu falei, Porsche, você tem BMW, você tem Mercedes, né? Tendo essa mesma Todos ideia. anos, é. Mas por que a Porsche, então, se o futuro é o carro elétrico, por que a Porsche acabou de patentear o motor 6 tempo? Motor a combustão, 6 Então, tempo. velho. Então, Você entendeu? então assim... E aí? Porque aí eles vão vender nos Estados Unidos, né? Estados Até Unidos porque- é o negócio deles, é. Sim, não, a Alemanha. Não, mas o maior mercado da Porsche no mundo é no Brasil. É? É os funkeiros. Ó, os funkeiros. Os funkeiros, os MCs, E eles geralmente batem os o Porsche influenciadores, uma semana. tigrinho e É tudo mais. verdade, Eles é vendem verdade. no Brasil. Entendi. entendeu? Sim. Inclusive, a história da Porsche ser marca, entre aspas, de rico, é uma Acabou. coisa no Brasil, porque na Alemanha mesmo você tem outras marcas, entendeu? claro. E aqui no Brasil o destaque é o Porsche. Não, eu acho que o futuro, assim, vai ser mais o carro híbrido mesmo, entendeu? Tem uns carros híbridos novos aí que a autonomia é 1.200, 1.300 km. O carro elétrico, o meu é elétrico, entendeu? Aliás, agradeço sempre aí a Chevrolet. Brigadão. O meu é o Bolt, Chevrolet Bolt, entendeu? Ele tem uma autonomia aí de 400 km, uns 300 e pouco aí andando na estrada, entendeu? Só qual é o problema? Dependendo da viagem que eu vou fazer,
Eu chego faltando tequinho de bateria. E se tiver chovendo, você não E aí, chega. ô Sérgio, você sai daqui... Não, chego. Já viajei com Então, chuva. aí você sai daqui, você vai pra... Sei lá, você vai pra... Cara, quando eu vou pro interior, eu vou muito aqui pro interior de São Paulo, o que eu faço é o seguinte, eu saio com o carro cheio daqui, aí eu ando até o Catarina, encho o carro ali no Catarina, porque a gente sabe Catarina é um outlet aeroporto, que tem né, aqui. privado. Eu não vou no outlet, não vou no aeroporto, não. É um shopping que tem ali na Castelo, e aí eu consigo chegar no meu destino, entendeu? Como é que você faz pra voltar? Aí pra voltar, o que eu faço? Eu saio com ele cheio de lá, e tem um posto. A Castelo Branco é uma estrada que tem bastante posto com Mas peraí, carregador. Sérgio, e se você vai pra um lugar que não tem lá dali na pra cidade... frente não dá. Então, Dali pra frente não e dá. se você... Não, mas se você vai pra um lugar que é depois, como é que você faz? Não, aí não dá. Aí eu tenho que parar e aí Aí carregar tem que pegar ele. um híbrido. Pera. Aí tem que carregar ele, é. Então é isso. Mas aí, de novo, o problema aí não é o carro em si. O problema é o Brasil, é a rede de carregamento e tal. Vai ter, eu também concordo, não vai ter, os caras não vão mexer com isso. Entendi. Tinha aquele sonho, né? Eles tinham feito um acordo, iam colocar 40 mil carregadores por aí e tal, mas aí já foi pro saco também esse acordo e tal. Eles tinham essa vontade e não sei o quê. Provavelmente também tem um lobby muito grande de várias outras coisas, é posto de gasolina. Porque imagina se eletrifica a frota em São Paulo, acontece com posto de gasolina, né? Então tem várias outras coisas ao redor de toda essa confusão aí. Mas de novo, cara, assim, eu gosto do meu carro. Eu não gosto do barulho, então pô, o carro silencioso é bom demais, cara. Nossa senhora, é bom demais. Mas tem isso, cara. Agora, pra andar em São Paulo, cara, agora vou falar pessoalmente. Vou ser egoísta agora. Eu ponho na ponta do lápis a economia em combustível, cara, não tem nem comparação. Eu, por exemplo, gastava R$600 por semana de combustível. Hoje, cara, quando eu abasteço ele muitas vezes em coisa gratuita, não gasto nada. Quando eu preciso de algo mais rápido, aí eu pago R$60 e ele enche de carga. Então, cara, eu vou gastar, sei lá, 1 ano ou mais, talvez, pra fazer os 600 que eu fazia por mês. Então, assim, na ponta do lápis ali, a economia, ela vale. É tão econômico assim? Cara, não você bate de graça, cara. Eu fiz a conta com os dados do site da BYD, né? Quando lançaram aquele BYD Dolphin Mini, eu peguei os dados do site, né? O consumo, a potência, a bateria, tudo. E pelo que eu calculei, era 10 centavos por quilômetro que você gastava no BYD Dolphin. Então você vai, 10 quilômetros, vai gastar R$1, você tá gastando 1/6 do que você gastaria de gasolina, em tese, né? Pelos dados do site, Sim. que eu fiz os cálculos, então realmente é muito mais econômico. Eu gosto muito, como você falou, pra São Paulo. Seria É que eu não maravilhoso. carrego, só pra pessoal entender, eu não carrego ele em casa. É lógico que você carregar em casa vai ter que ver a conta de luz, quanto que fica. Então eu tento buscar lugar que carrega grátis, tem um monte por aí, entendeu? E quando eu preciso de alguma coisa mais rápida, eu pago. Tem uns super carregadores aqui em São Paulo, em alguns postos de gasolina tem, que você consegue pôr 80% de bateria em tipo 40 minutos, coisa assim, entendeu? Só que aí você paga, mas também você paga muito mais barato, cara, do que Sem a dúvida. gasolina. Eu acho muito importante do ponto de vista ambiental, nem ambiental, mas do ponto de vista de poluição em São Paulo. Sim, Se fosse, porque realmente, você vê toda criança em São Paulo nasce com problema respiratório. é isso mesmo. Se a gente pudesse eletrificar a frota de São Paulo, É seria isso. maravilhoso. Mas Eu o acho que é soluções locais, cara. Sim. Combustível, ele tem soluções locais, Sim. entendeu? Para cada local você tem a sua situação e você tem que adequar. E aí a tecnologia tá aí para ajudar a gente, entendeu? pro Brasil, de longe, a melhor tecnologia que a gente tem é o álcool. De longe, a melhor coisa que a gente tem pro Brasil é Você o fala álcool. pro Brasil como um todo, O né? Brasil como um todo. Sim. É o álcool. Polui o nono da gasolina. Se o governo não enchesse tanto o saco, deixasse quem quiser produzir, era pra ser bem mais barato do que é. O álcool, então ele polui quase nada. É um motor que a gente tem muito acertado. O motor hoje que é brasileiro, ele é muito acertado para esse combustível. Um carro 100%, um carro que fosse só álcool seria ainda mais eficiente do que esse Flex, que já é muito eficiente. É a melhor solução que a gente tem, só que a gente boicotou. A gente mesmo. tem esse problema aí, né? Que você já falou, Léo, o Sérgio já falou, que agora é essa gasolina aí, 30% de álcool, né? Sim. Que é. Pra alguns carros é problemático, né? Nesse caso é melhor ter carro elétrico mesmo. Alguns carros, os caras vão ter que trocar, né? Pra moto é pior, eu vi os testes, acompanhei. Pra moto é bem pior que pros carros. Tem moto que você bota esse combustível e ela nem liga. Assim, a gente tá perto, dizem, depende de onde você pega o número, que a gente tá quase 80% da nossa frota é flex. Então, pra quase 80%, não vai ter problema. Essa gasolina não vai dar problema nenhum. A sacanagem é o seguinte, que o governo prometeu 20 centavos de diminuição no preço da gasolina, porque tem mais álcool, que é mais barato, e você vai andar menos. E agora tá 20 centavos mais caro.
Não, teve uma diminuição de 2 centavos, mas eu não vi aonde. Onde eu abasteço não teve diminuição nenhuma. Mas aí nós vamos entrar no negócio do preço do petróleo, que é uma zica gigantesca. Então, mas eles fizeram essa alteração pra maquiar a inflação do preço da gasolina. Exatamente. Eles fizeram isso daí. Daqui a mas pouco aí vai estar eles não 50% contam então de álcool. Então, mas aí eles não... Então, E o problema é o seguinte, gente, só um comentário, porque eu testei motores, álcool e gasolina, eu tô falando, ninguém me contou, eu vi. Você tem uma eficiência da mistura de combustível álcool e gasolina. Então, um pouco de gasolina no álcool é bom. Aliás, até melhora a eficiência. Pra vocês terem uma ideia, até água no álcool melhora a eficiência. Não, Léo, aí você viajou, que não faz nenhum sentido. Mas faz. Tanto que o álcool, quando você bota só álcool, ele é álcool hidratado, ele tem 5% de água. O que a água faz? Lógico que se você tem água, 5% de água no álcool, você diminui o poder calorífico global. Isso é óbvio. Mas o que acontece? A água faz o álcool dentro da câmara de combustão espalhar. Então ela queima muito mais rápido e aumenta a potência do seu carro. Então até água no álcool melhora a eficiência do seu motor. O problema é o seguinte, dos testes que eu acompanhei, alguns me mostraram 10, alguns me mostraram 15, mas vamos jogar 15. Até 15% de álcool na gasolina, bom. Até 15% de gasolina no álcool, bom. Melhora a lubrificação, etc. Só que passou disso, piora. Então a gente tá pagando mais caro, por um combustível menos eficiente. Então isso é o ruim. Esse que é o problema, que atrapalha inclusive o mercado elétrico no Brasil. A indústria automobilística é muito regrada no Brasil. Então você tem menos imposto para carro 1.0 e a gente tem esses lixos de carro 1.0 que só existem essas merdas aqui no Brasil, que é lotado. Você vai nos Estados Unidos, não tem carro 1.0. Carro 1.0 é terrível, cara. E pra um lugar onde só tem subida. Né? Tem bairro que só tem subida em São Paulo, cara. E a indústria se adequa às regras do jogo. Se as regras do jogo são essas, então se a gente tivesse liberdade, né, pro pessoal produzir o que é mais eficiente, então esta gasolina, ela vai aumentar a poluição no país. Porque vai diminuir a eficiência dos motores, só isso. Então é outro problema que a gente tem. E a gasolina pode dar problema em muitos carros também, cara. Pode dar muito problema. A gasolina ou álcool? A gasolina com álcool, né? Essa sim, essa aí, como eu falei. Pode dar problema em muitos motores. Em motos tá pior que álcool. Tem moto antiga que você bota essa gasolina, a moto nem liga. Ela nem liga. A resposta das motos, isso que os testes foram feitos no verão, tá? Não foram feitos no inverno. Então no inverno, em tese, pra você ligar é pior e tal, os testes foram feitos todos no verão. Não, tem carro antigo que precisa de gasolina na frente pra dar partida, né? Lógico, tinha o famoso negocinho lá que você injetava gasolina. Não é você todo injetava carro gasolina antes. Sim. Então, esses carros assim, imagina, o cara bota a gasolina lá, a gasolina tem 30% e não De pega. álcool já era. Não pega. Mas gasolina sempre foi problemática no Brasil. Vocês lembram? Eu não sei se eu tô ficando velho, o Sérgio deve lembrar, não sei se você vai lembrar, Júnior, da famosa gasolina azul no Brasil. A gasolina azul é porque já naquela época a nossa gasolina era uma bosta. Então se tivesse até um opalão e tal, vocês querem que você precisava de uma gasolina de maior octanagem. Só que essa gasolina azul, que no mundo todo já estava proibido, acho que só proibiram aqui no Brasil em 1989, se eu não me engano, ela vinha... O que aumentava a octanagem é o chumbo tetretila. Ele aumenta a octanagem, ótimo. Só que todo escapamento de carro tá jogando chumbo na atmosfera, que é uma coisa maravilhosa de você jogar na atmosfera. Mas a década de 80 o povo tava não era pra amadores. Aí manda bala. Agora, o que eu acho que é a bolha dos combustíveis mesmo, essa aí eu já falei. O que aconteceu é o que todo mundo, pessoal, busca essa solução mágica. Sim. A solução mágica foi o tal do hidrogênio. O hidrogênio, alguns anos atrás, virou a tal da solução mágica. Vamos colocar hidrogênio, porque aí acabou, né? A gente mete hidrogênio ali, na hora que ele queimar o hidrogênio, ele gera o quê? Nada, né? Já vapor d'água. Água. E aí, pronto, você tá jogando vapor d'água na atmosfera, beleza. As empresas, principalmente europeias, boa parte delas já faliram. E as que não faliram, a ação delas caiu drasticamente, porque aí, senhor, o Júnior tava falando de bolha, a bolha no combustível foi o hidrogênio, cara. Entendeu? Porque o hidrogênio, para ele virar combustível, você tem que transformar ele em hidrogênio líquido. Sim. Hidrogênio Como é que eu líquido transporto? é perigosíssimo. Você tá em cima, você vai andar seu carro em cima de uma bomba, basicamente. Para quem não sabe, hidrogênio líquido é combustível de foguete, galera, tá? É só isso. Mas, então, Gasoso já não deu certo no Zeppelin lá, né? Já não deu certo. E eles queriam colocar líquido. Acho que é a Volvo, que ela tava tentando fazer um tanque, porque o problema é o tanque disso aí, o hidrogênio, ele, né, o átomo de hidrogênio é o mais levinho de todos, qualquer coisinha ele escapa, ele começa a vazar, isso dá um problema gigantesco. A Volvo tava fazendo um tanque, só que o tanque ia ficar tão pesado que não ia compensar pôr no carro. Sim.
Então, as empresas que estavam investindo em hidrogênio líquido pararam, as empresas que tinham ação na bolsa que não pararam estão caindo. E aqui no Brasil, o pessoal ainda fala, né? Então tem os famosos hidrogênio aí, hidrogênio verde, hidrogênio azul, hidrogênio rosa, hidrogênio... O hidrogênio ele tem toda uma cor porque depende da onde que você produz esse hidrogênio. E aí tem uma outra coisa também, que é a própria produção do hidrogênio, né? Ela gasta energia, para quem não sabe. Então, se você fizer a conta ali na ponta do lápis, no final do dia, não tem tanta grande vantagem. Por isso que aí de combustível, eu acho que a maior bolha que a gente teve dessas recentes foi a bolha do hidrogênio, cara. Tanto que ela não chegou nem a se formar direito. Então, mas e a tecnologia para... Vamos falar assim, eu quero substituir combustível de carro por de foguete, que é o hidrogênio. E a tecnologia para isso? Não, a tecnologia para produzir o hidrogênio a gente sabe, ela gasta muita energia, eletrólise lá, aquelas coisas, né? Só que primeiro, a energia, no carro elétrico, no carro, o hidrogênio e tal, a energia, a gente vai ser gasta em algum lugar. Só muda o lugar onde vai ser gasto a energia. Então no motor a combustão, a energia está sendo gasta no teu motor, está sendo utilizada ali. No carro elétrico, a energia está sendo produzida numa termoelétrica a carvão, que está poluindo mais, tá? Só pra deixar claro isso, apesar do hidrogênio ser combustível de foguete, a combustão no carro não é como a de foguete, tá? Ele é uma outra coisa... Porque no foguete, só para o pessoal entender, a gente mistura o hidrogênio com um oxidante, né? Isso. Ou oxigênio líquido, ou metano líquido, ou coisa do tipo. Não vamos fazer isso no seu carro, não. Fica tranquilo que a gente não vai fazer isso no seu carro, não. Aí você tem Mas você viu qual que era a solução para transportar esse hidrogênio que eles estão querendo fazer? Aliás, já há um bom tempo, até o Tarcísio estava querendo investir nisso aí. Você transportar o hidrogênio como álcool. Mas se for pra transportar o hidrogênio como álcool, por que não usa a droga do álcool já de vez? Então não faz sentido esse negócio que os caras querem fazer. Parece que, assim, tem um complô contra o álcool. Você não pode usar o álcool de jeito nenhum. Mas o hidrogênio não vai vingar. Isso aí, essa bolha aí já estourou mesmo, eu acho, entendeu? Agora, o álcool, você tá falando do álcool, né? É bom lembrar que no Brasil também a gente tem o etanol de milho, né, cara? Sim. Eu visitei uma indústria lá no Mato Grosso, coisa linda. É que não dá pra competir com a eficiência da cana-de-açúcar, né? Não dá ainda, né? Mas os caras lá produzem, cara, é muito legal, porque do milho, na verdade, você consegue várias coisas, você tira até ração pra boi, ao mesmo tempo que você tira o etanol, e ao mesmo tempo que o resto dele, você joga pra ele gerar energia pra própria indústria, entendeu? Você sabia que até o miolo do milho lá, aquele branco, a gente usa. A gente faz uma farinha e usa como ligante em função. Só aí. Então usa tudo do milho. É que a eficiência, porque nos Estados Unidos eles faz de beterraba, faz de outras coisas do álcool. Mas a eficiência da cana-de-açúcar é insuperável, né? Em tese é insuperável, não dá pra você superar. Eu lembro, a gente é boicotado de várias formas. Eu lembro quando o álcool vingou no Brasil, começaram a sair vários estudos nos Estados Unidos e na Europa. A gente tem que tomar cuidado com o estudo científico e com o cientista. Cientista é um ser humano. Ele pode ser comprado, ele pode ser um mau caráter, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com esse deus, a ciência também, tá? Ela precisa ser revisada, né? Não é assim. Então eu lembro que vários estudos saíram na Europa e nos Estados Unidos dizendo que o mundo iria passar fome por causa do álcool. Porque as pessoas deixariam de plantar comida pra plantar cana. Isso é mentira. Só que a Europa e a América estavam com medo do Brasil, porque o Brasil tava com o potencial de dominar o mercado mundial de combustível, ou de pelo menos pegar um market share grande. E o que a Europa e a América não sabem é que não precisa boicotar o Brasil, porque a gente se auto-boicota. Então acharam aqui o pré-sal, dane-se o álcool. Vamos pegar o dinheiro do pré-sal agora, em vez de investir nisso e fazer o Brasil... É engraçado, a gente só consegue ser o ápice da tecnologia em coisa que não presta. Tipo urna eletrônica, Drex, é só em coisa que não presta. Nas coisas que prestam... A gente não consegue, a gente poderia dominar. A gente tem uma oportunidade agora que ninguém tá olhando no Brasil, que é, por exemplo, a gente se tirar terras raras, os metais terras raras, do minério, é uma desgraça, tá? É uma desgraça. Por quê? Porque você pega o minério que a gente tem mais aqui, isso o Sérgio sabe mais que eu, ele pode explicar, é a monazita, tá? A monazita, ela é um minério, e não é igual a bauxita. A bauxita é um minério de alumínio. A hematita é um minério de ferro. A monazita é um minério de terras raras. Tem várias terras raras ali. Misturadas. Então já é um negócio caro e com gasto energético grande você tirar aquele metal dali. Porque, primeiro, eu tenho duas rotas, basicamente. Ou eu diluo aquilo em ácido sulfúrico a quente. Imagina... Gente, quando a gente fala em extração mineral, em metalurgia extrativa, a gente tá falando em grandes escalas.
Imagina, você tem um monte de ácido sulfúrico quente. Ou você vai usar hidróxido de sódio, uma base forte, para formar hidretos, por exemplo, com essas terras raras. Então, eu tenho que usar ácido sulfúrico a quente. Aí eu tenho que usar algo que vai reagir com aquele metal que eu quero. Qual que é o problema das terras raras? Todos eles são quimicamente muito parecidos. Então, geralmente, o que reage com um, reage com todos. Então, a tecnologia para você tirar a terra rara, ela é dificílima, ela é complicada. Não é que ela é dificílima, ela existe. Eu posso, se alguém quiser, eu descrevo o processo aí, se alguém quiser extrair terras raras, tá? Só que é difícil de você acertar. E a gente tem uma vantagem que as nossas terras raras, as areias monazíticas aqui no Brasil, chega a ter, algumas que eu vi, chega a 12% de tório. 12% de tório. E o legal do tório, tem vários motivos que o tório é bacana, tá? O tório, você tem um reator nuclear mais eficiente do que o urânio, você tira mais energia por tonelada de tório do que você tira por tonelada de urânio. Então ele é mais eficiente. Se você quiser tentar fazer um Chernobyl no Brasil com tório, você não consegue. Eu quero explodir esse reator. Não consegue. Porque tório não tem massa crítica. O tório, na verdade, ele... Quando a gente usa... A gente não tem reator de só tório até onde eu sei. Talvez o Sérgio saiba mais disso. Porque ele é tão pouco radioativo, o tório... Só pra vocês terem uma ideia, o urânio, que a gente considera bem radioativo. O urânio tem uma meia-vida de 700 milhões de anos. O que quer dizer meia-vida? Quer dizer que eu tenho aqui 1 quilo de urânio, daqui 700 milhões de anos eu vou ter meio quilo, que metade dele virou energia. Isso que chama meia-vida. A meia-vida do tório é 14 bilhões de anos, é a idade do universo. É isso mesmo. Então, pra vocês terem uma ideia o que significa isso, quanto que se perde, imagina que no começo do universo fosse feito... Tem gente que acredita nisso, você sabe. Que no começo do universo fosse feito todos os elementos, eles estivessem prontos, desde o começo do universo. Isso é mentira, porque o nosso Sol, por exemplo, ele tá produzindo hélio o tempo todo, outros elementos estão sendo produzidos em estrelas aí o tempo todo. Elementos mais pesados, como tório, urânio, etc. Mas imagina que todos os elementos estivessem lá no começo do universo. Se isso tivesse acontecido, de todo o tório do universo, nós ainda teríamos metade hoje, porque só passou o período de meia-vida do tório. O urânio, nós teríamos uma fração de 1 milionésimo do urânio, porque já passou 20 meias-vidas do urânio. Então, qual é a outra vantagem do tório? Por ter também por ter uma meia-vida maior, e o planeta tem por volta de 4,5 bilhões de anos, apesar de ter um pessoal que diz que tem 6 mil anos, nada contra, tá? A gente tem 3 a 4 vezes mais tório que urânio, e a gente tem urânio pra caramba. A gente tem bastante urânio. Só que o urânio, assim, tem concentrado no Brasil, tem outros lugares. Tório tem meio que no mundo todo, ele tá meio espalhado. Então o tório ele tem várias vantagens pra fazer energia. Você não explode o reator, você não vai explodir. Se você quiser, vou entrar eu e o Sergião lá, nós vamos... Você sabe que metade dos terroristas, eles são engenheiros, né? O que não significa que metade dos engenheiros são terroristas. Mas eu e o Sergião vamos explodir um reator de tório. Vamos nós dois lá. A gente não consegue. A gente não consegue. Outra coisa, os produtos de reação do urânio, eles já estão meio prontas pra fazer arma nuclear, tipo plutônio e tal. Então, um Irã da vida, ele fala, não, vou fazer um reatorzinho aqui só pra gerar energia. Aí ele faz um reator de urânio. Ele pode usar os produtos da reação pra fazer uma arma, fazer uma bomba. Você não faz isso com o tório. Entendeu? Então o tório tem muitas vantagens. A gente deveria começar já a fazer reatores pra tório. Acho que a Índia tá com um só. A China. A China já tem? A China tem. Um reator? É mesmo? A China tem o maior reator de tório do mundo, é chinês. Ele já produziu, fui até consultar aqui, ó, 2 megawatts em junho de 2024 já. Ainda é uma mixaria. Ela usa aquele, pro pessoal entender, né, o que é que ele usa o sal, né? E isso, boa, que você falou uma coisa ótima agora. Ele usa o sal e o tório tá no meio, correndo ali junto com o sal. Eu posso fazer um sal não... de tório também. Isso. Né? O legal do tório, isso é outra coisa legal. O urânio, eu uso ele sólido, tá? Urânio sólido numa piscina pressurizada. Água, para o pessoal entender, é água pressurizada com que tá urânio ali, né? Ali dentro. Isso aí. Então já tô trabalhando pressurizado, já tem um risco aí e tal, não sei o quê. Aí dá um problema, é igual deu Chernobyl. Como que eu tiro o urânio sólido de lá? Eu não tiro. O de Chernobyl tá lá até hoje. Tá lá, construíram o sarcófago em volta, né? Quem que vai buscar? Você vai buscar ele lá? Eu não vou. Os russos mandaram a galera buscar lá, mas eu não iria. O helicóptero até caiu no dia. Verdade. Helicóptero até que passou por cima caiu. O tório, você faz o quê? Você faz sais de tório e trabalha com outros sais. E aí você chega a 600 graus, mais ou menos, você funde. Então, em vez de você trabalhar com elemento radioativo sólido, você trabalha com ele líquido.
Qual que é a vantagem disso? Ele se auto-refrigera, É isso então aí. já troca o calor muito mais eficiente que a água. Pra eu ter um trocador de não é calor. alta pressão. Não é alta pressão, é pressão atmosférica. Sim. E outra coisa, se der alguma merda, é só ter uma tubulação lá e eu tiro. Ele tá líquido, eu tiro ele de lá. O urânio você não tira. Então o tório, ele tem todas as vantagens do mundo. Só que a gente tá num país de otário, onde o presidente fala, não, vou fazer uma comissão pra gente descobrir o que é terras raras. Podia chamar a gente, né, Sérgio? A gente ia lá e explicava pra eles, né? Cara, eu vou falar aqui o que tinha que estar feito já há muito tempo, cara. A China, meu amigo, copia todo mundo. Sim. Pega uma galera e manda pra China imediatamente e manda simplesmente copiar. Mas será que os chineses Manda são os chineses otários, pra cá. assim? Não, cara, deixa, cara. É? Deixa. Manda os caras lá e manda eles copia. Sim. Vai lá e copia tudo que os caras estão fazendo. Cara, traz pra cá, a gente copia Tem água. mais informações sobre esse reator? Não, o reator é isso aí. Ele tem uma eficiência na produção de energia, ele tem uma segurança que é muito maior. Absurda a entendeu? segurança. Então você pode desligar e tudo mais, ele que não vai cair problema nenhum. Os Tem o produtos lance, de os reação produtos de são absolutamente mais reação, seguros. entendeu? Então é muita coisa aí que o tório tem. E por que a China ela tá tão assim? Porque a China descobriu a maior reserva de tório do mundo, a maior mina de tório do mundo. Foi descoberta agora há uns 2, 3 meses na China, Aham. onde tem tório Ué, suficiente. mas eles descobriram agora, mas já estavam já fazendo o usando. reator antes. Ele já usa, porque se faz o reator experimental. Tório tem no mundo todo. Tório é uma coisa que não falta. Tório não fala, mas É? na China, eles descobriram a maior reserva. Então seria Lá tem uma mina de tório que é capaz de alimentar a China por 60 mil anos com energia. Então seria pra eles uma época de mudança na matriz energética. É uma mudança da estratégia deles de produzir. Não, eles estão atrás. de Né? produzir. A China, cara, é o país que mais investe hoje na fusão nuclear. Sim. E o país É, que China. mais polui no mundo também, né? Então isso seria importante. Mas pra eles é importante porque eles poluem através de carvão, né? Sim. Carvão mineral. Não, mas Então, é isso é que você vê importante que eles pro mundo. estão querendo mudar, né? É. Eles estão querendo mudar. Então, assim, Sim. eles têm o reator de tório experimental, agora com essa reserva aí, eles vão pôr esses reatores pra funcionar. Porque 2 megawatts é uma mixaria também que você Não, tá mas é porque foi produzindo. experimental, né? Ah, sim, é. Fizeram experimental lá. E agora descobriram essa reserva, colocou a chinesada lá, os geólogos, tudo pra achar o tal do tório e achou. Mas eles têm também o maior reator de fusão nuclear, que o pessoal chama de segundo sol, né? Que é o Sim. segundo sol chinês, é lá na China. Então, assim, eles estão atrás dessas coisas. E aí o foda do Brasil, cara, é que o Brasil, ele fica sempre Esperando não sei o quê. esperando nada, né? A gente esperando não tem nem passar de novo, satélite né, cara? nessa merda Não, desse país. pelo amor de Deus. Nem fala. É. Mas o problema é esse, cara. E até falando em reserva, né, de terras raras, a China é a maior do mundo, 40 e poucos milhões de toneladas. Segundo, pra quem não sabe, é o Vietnã, que é 23, 22. E terceiro é o Brasil, adivinha. cara. É, adivinha. Terceira maior reserva de terras raras do O planeta Vietnã também, é então. do Brasil. Ah. 21, Porque ele é desse tamanho. 21 milhões, o Vietnã é. Mas o Brasil... E depois é a Índia. E os Estados Unidos, por incrível que olha como que o mundo, cara, ele não gira, ele capota, meus amigos. Os Estados Unidos só tem 1,5 milhão de tonelada de Olha reserva de terras raras. Por isso que nessa briga fiscal aí, o que o chinês falou? Eu não vou dar terra rara pra você, Trump. Mas não era hora de a gente fazer um acordo com a América agora? Claro. Falar assim, ó, a gente precisa... Lógico. Né? Claro, cara, Era a eu hora já agora. falei isso várias vezes. Faz um acordo, traz uma empresa de chip, de supercondutor, de não sei o que aqui, instala ela aqui no Brasil, faz Produção uma troca de energia elétrica que a gente tecnologia, precisa Exato. e investir nos A reatores gente de vai ter uma tório. transferência de tecnologia muito boa. transfere, Nossa! faz a E transferência vende de baratinho tecnologia. pra eles. Exato. Inclusive, eu vi o pessoal, muita gente falando sobre terras raras ultimamente. E a galera da esquerda falando, até o Jonas Manuel falou. Você Mas viu? o Júlio Manuel não entende nem E da ele área falou o dele. seguinte: se a gente não tiver uma indústria nacional para a quarta revolução industrial, que é essa dos metais terras raras, Nossa. para produzir semicondutores, para produzir tudo de ponta, TV de ponta, celular Sim. de ponta e tudo mais, a gente vai vender tudo em preço de commodity. E nisso daí Não, na verdade, a gente já tá Já vendendo. faz já tá isso. A vendendo, gente já né? tá faz expo... isso. A gente agora vocês querem? Senta aí, galera. A China é a maior reserva de terra rara do mundo. Pra onde que o Brasil Longe. exporta terra rara? Pra China. Se eu não me engano, eles É extraem... mais fácil, né? Mais barato. Se eu não me engano, só pra vocês entenderem a criticidade disso, se você pegar, já falei isso, vou falar de novo. Não existe nenhum avião a jato, civil ou militar nos Estados Unidos que não dependa de terras raras. Não Lógico. Turbina, existe. né, cara? A Não turbina. existe. E são centenas de quilos de terra rara, não é meio quilo de terra rara. É isso aí. Tá? Você colapsa a América sem terras raras. Acaba, você Por colapsa. isso que o Trump ficou maluco, cara. Claro, O ele Trump fez, ficou ele maluco. fez um modelo de negócio da América. É uma coisa que todo mundo deveria fazer, que a gente deveria fazer no Brasil. Na hora, só pra completar aqui, o que ele falou? Eu vou lá porque o Oceano Pacífico tem muita terra rara.
Aí ele E a falou que ia Groenlândia. jogar... Ele queria a Groenlândia Ele também. queria a Groenlândia por causa É. das terras raras. Sim. E ele queria jogar os robozinhos tudo no Oceano É. Pacífico e começar a produzir terra rara. Mas aí Sim. o galera falou, epa, mas aí, meu amigo, E não precisa. o Greenpeace já foi pra... Essa dos robozinhos seria uma boa também. Mas não precisa, a gente tem muitas terras. Era hora da gente fazer um acordo com a América. É a Como eu hora. falei, você não tem monitores, você não tem celulares, O você Lula não tem tá lá, bateria. não tá lá na O Lula- convenção da ONU? O Lula não sabe pronunciar O Magnitsky. Lula Você acha tá que ele lá, vai velho. resolver? Eu sei, mas ele vai resolver o quê? É um idiota, ele não tá nem sabendo, ele tá fazendo a comissão que ele falou que ia fazer Isso pra é muito- cara, descobrir quem o que que é o terra nosso rara. ministro de cara. tecnologia? Não, isso é muito triste. A ministra de Ciência e Tecnologia é a Luciana, entendeu? Ministra? É ministra. Tá. Ah, se eu não me engano, não é? O ministro hoje de Ciência e Tecnologia é a ministra, é a Luciana. O ministro de Minas e Energia, eu não sei quem que é. Quem que é o ministro de Minas e Energia? Vê aí. Que seria que ser esse cara aí, entendeu? Teria que ser esse cara. Ah, não, teria que ser, né, cara? Minas e Energia, teria que ser ele que teria que ir indo atrás e montando. O meu medo, cara, meu medo não, né? Porque eu nem tenho mais medo, não, porque eu tenho a certeza. Esse negócio vai passar, cara. E nós vamos se ferrar De novo, mais uma mais vez. uma vez. Mais uma vez. Eu fui no interior agora, dei uma palestra sobre quarta revolução industrial e indústria 4.0. E eu falei sobre isso. A gente perdeu a primeira revolução industrial, perdemos a segunda revolução industrial, perdemos a terceira revolução industrial e vamos perder a quarta. Né? Só como eu falei, a América, ela colapsa sem terras raras. A China hoje, de extração, ela extrai, se não me engano, de 60% a 70% de extração das terras raras do mundo. Isso aí. De refino, a China... Refino, que é você obter mesmo metal ali, terra rara. A China tá com 90% das terras raras do mundo. Tá na China. O mundo não tem pra onde correr. O único país, se eu não me engano, que tem o ciclo completo, né? De extração, refino de terras raras é a Austrália. E a gente tem toda a condição do mundo, porque a gente tem ótimos profissionais na área de metalurgia, de geologia, etc. Tem ótimos profissionais. Então a gente podia estar fazendo isso agora. A gente tem aqui um centro de excelência, que eu estudei lá, o IPE, Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares da USP, pra gente fazer os reatores de tório aqui no Brasil. A gente tem tudo pra gente fazer, pra extrair, pra... Tudo, a gente tem tudo. Só não tem um político com cérebro, é só isso que tá faltando. Tá faltando. Aliás, que eu vou ser justo aqui, Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, falou no dia 15 de setembro, semana passada, ó. Ele falou pra CNN, pra vários canais aí, ó. Alexandre Silveira disse em entrevista à CNN que o governo está preparando uma política de terras raras para o segundo semestre. Para agora, visando a soberania nacional. Cara, o negócio da soberania nacional... É sobrou maravilhoso. desculpa Soberania pra tudo essa nacional. merda. As terras raras... Que pariu, velho. Os caras metem propaganda Não, o política negócio é em tudo. soberania nacional, virou a palavra da moda agora. O Brasil não pode admitir ser recolonizado. Estamos preparando uma política de minerais críticos para o segundo semestre que visa defender o interesse nacional e receber capital de qualquer parte do mundo. Boa. Tá aí, ó. Até as áreas acho que vai começar a produzir na hora que chegar o metrô de Guarulhos lá. É. Aí vai ser ao mesmo Ou o tempo. trem aqui, ó, entre Campinas e São Paulo, que faz 30 anos que os caras prometem. Vai chegar junto. Não, mas não, isso aí é terrível demais, cara, o que tá passando e eu acho E que o vai povo passar. não tá. Eu acho que tinha que ter uma mobilização popular também, do povo tá cobrando, né? E aí? A gente tem o terceiro Não, país que eu vai falei, ter eu terras sei que você raras. vai sair candidato aí, eu vou até perguntar depois o que vocês pensam disso aí, pra você aí. Mas eu falo pra galera, que o ano que vem tem eleição. Pergunte para o seu político, cara, o que ele tá pensando sobre terras raras, o que ele acha que ele vai fazer, se ele vai brigar, se o cara for deputado federal, sei lá, vai pegar senador, sei lá mais o que vai ter de eleição ano que vem, pergunte pra ele, fale pra ele. Agora, eu faço uma aposta aqui com vocês hoje, ó, 23 de setembro, eu faço uma aposta aqui, eu duvido, eu dou milão na mão do Júnior aqui, ó, pra gente comprar em cerveja, que eu nem bebo, que não vai ter um candidato, é presidente ano que vem, né? Presidente, Que não vai ter governador, um senador. candidato que vai em debate falar sobre terras raras. Mas eles Vai vão ter, falar, vai eles vão falar. ter. Dessa vez eles vão falar. Você Eu acha? te garanto que vai ter. Vai? Eu acho que você Vai acha? ter, porque eu já tô fazendo isso lá. Não, Não, então, pode Não, ser eu que tô ele... falando pra presidente. Pra Ah, não, presidente. porque você já Pra tá, presidente. tá, beleza. Pra O presidente Renan vai ter. vai O Renan Entendi. já tá Mas por dentro disso. eu tenho certeza de uma coisa, se não tiver terras raras, vai ter soberania. Soberania. Ah, não, isso aí eu tenho. Aliás, Isso aí vai ser a primeira palavra. Soberania. A pergunta que o pessoal tá dizendo: quem é Renan Santos? Descubram quem é Renan Santos. Mas o Renan vai falar, o Renan já tá muito por dentro disso. Sim. Pediu até uma masterclass pra mim, isso aí ele tá muito por dentro. E a gente tem que fazer, porque, gente, independente, eu sou muito a favor dos reatores e a gente encher esse país de reator de tório. Eu sou muito a favor. Porque é uma forma de a gente diminuir pra caramba a poluição, garantir energia elétrica, onde, claro, a gente tem muito potencial pra hidrelétrica, mas hidrelétrica também não é essa maravilha ambiental que todo mundo fala, porque pra você
você criar, você construir a energia. Você tem que alagar um monte de coisa, né? É um impacto Aliás, ambiental grande. Falando em energia, né? Que eu falei do combustível que não tem uma solução mágica. Energia também não tem, cara. Eólica. Eólica dá uns sérios problemas, entendeu? Sim. Problema gigantesco. Até muda a migração de aves, pra vocês terem uma ideia. Energia nuclear, fissão, igual a gente usa hoje. Obviamente, tem os problemas todos aí, Chernobyl, Fukushima e tudo mais. Certo. Energia hidrelétrica, tem esse problema, você tem que alagar uma região gigantesca e tal. Energia solar, você tem que colocar os painéis, não tem como. A não ser aquela tinta, agora eu não sei como que tá, lá em alguns lugares da África o pessoal tem usado aquela tinta, né? Tem a de janela também, você viu? É, a né? janela. Tem um pessoal que tá indo numa tecnologia aí, mas por enquanto, pra grande produção, você tem que criar uma Solar City, né? Que é a E a ideia do janela Elon tem um Musk. problema do ângulo também, né? Você perde em relação Ah, ao sim, ângulo. exatamente. Então, toda a produção de energia, ela tem seus prós e contras, ela não é mágica e tal. Agora, eu sou um defensor, assim, todo mundo sabe disso, da fusão nuclear. Que eu acho que a fusão, sim, ela salvaria o planeta. Mas não tá aí pra hoje, né? Esse é o Não problema, tá aí pra não hoje. tá aí pra Isso aí é o problema mesmo, é uns 30 anos pra esse negócio estar funcionando bem. Mas agora, com esse negócio do tório aí, que a China tá encabeçando e tá indo pra frente com isso, por isso que eu falo, cara, tinha que mandar alguém lá para copiar essa porcaria, cara. Vai lá e copia o reator experimental que eles têm lá e começa, cara. Os chineses... Faz uma... Você Cara, o chinês anda o mundo inteiro copiando todo mundo, cara. Então, Qual você é o disse que problema o de chinês copiar? copia todo mundo. Ué. O que eles já copiaram, assim? Copiaram. Nosso programa espacial foi copiado. O programa espacial deles é ótimo. Os foguetes eles copiam igualzinhos do Elon Musk. É igual, é idêntico. O desenho é o mesmo. Eles copiaram os foguetes russos pra lançar os astronautas. Tá tudo bem, Aí cara. eles copiam o WhatsApp, copiam Como é que Google. tá tudo bem, cara. o YouTube E deles. vamos lá. E qual é o Bilibili, né? Que chama Bilibili. Bilibili. É. Cara, e não tem problema nenhum. Se você copiar bem copiado Sim. e melhorar até, você tem a chance de melhorar, cara. Então monta um negócio, vai lá e copia, cara. O que que os caras estão fazendo? Vai lá, pega uma galera. Cara, os caras vão adorar viajar pra China, o ministro aí, Alexandre Silveira. Faz uma... Porra, imagina, cara, tanto de diária que esses caras não vão ganhar. Só que só faz o seguinte pra eles. Você fala assim, ó, vocês vão fazer igual na 8ª série. Copiar. Vocês vão com o caderninho lá e copia tudo que os caras estão Copia fazendo. tudo. E traz, cara. Mas os Estados Entendeu? Unidos está investindo também nessa tecnologia do reator atório. Eu vi a Índia, China, Noruega e Estados Unidos, que estão mais avançados. É. A gente podia... É muito fácil pra gente fazer um acordo com os Estados Unidos. Muito fácil. Trazer essa tecnologia do tório pra cá e já começar amanhã. Começar o projeto pra extração de terras raras. A gente pode fazer... O Donald Trump tem todo o interesse do mundo. Você faz um contrato, garante pro cara, ó, a gente vai entregar tanto pra você, a gente garante o que você precisa, o excedente é nosso, a gente vai ter energia, vai ter reator atório, vai ter troca de tecnologia, a gente tem todas as vantagens do mundo. E se fosse pra escolher um lugar pra ser ali a... Minas a Gerais. sede? Minas Gerais. Minas Gerais tem muito É porque tório. Minas Gerais tem muita terra rara, de todos os tipos.